Aleluia, louvado seja Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Culto de missões. E como o pastor Bernardino já falou, segundo domingo de setembro é comemorado o Dia Nacional de Missões pela nossa Secretaria de Missões das Assembleias de Deus, a Sename, tá? É uma data da Sename, que é comemorado no segundo domingo de setembro. Amém. Eu vou pedir para você ficar de pé e abrir em dois textos. O primeiro texto é Atos capítulo 1, bem rapidinho. Aí você deixa marcadinho o texto de Atos. Quem é membro da Assembleia de Deus tem papelzinho dentro da Bíblia, né, pastor Manassés? Eu ainda tenho uns papeizinhos com o senhor, do senhor ainda. E tem a Bíblia marcada. Você já marcou Atos, capítulo 1? Então você vai abrir agora em Eclesiastes, capítulo 1 também. Eclesiastes, capítulo 1. Quem está com a Bíblia no celular fica ruim, né? Ter dois textos. Eu vou ler primeiro Eclesiastes, e aí o Atos já está marcadinho, a gente vai lá para Atos. Tem que ter dois celulares. Todos acharam? Pouco amém. Eclesiastes está na Bíblia, acreditem. Não é uma carta que Paulo escreveu para Salomão. Amém. Eclesiastes capítulo 1, eu vou ler, os irmãos acompanham, eu vou ler o verso 2, o verso 3 e o verso 14. Eclesiastes capítulo 1, verso 2 diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Verso 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Atos capítulo 1, a partir do verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra bendita, maravilhosa, Tua palavra que é eficaz para transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nessa noite venha transformar os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, a partir da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Dois textos e duas perspectivas do céu. Em Eclesiastes, né, o primeiro, essa expressão debaixo do sol também poderia ser debaixo do céu. Então essa é a primeira perspectiva, debaixo do céu. E essa perspectiva é uma perspectiva humana da realidade. É o que acontece debaixo do sol. É o que acontece debaixo do céu. E a segunda perspectiva é a que nós lemos em Atos, capítulo 1.
Jesus indo para acima no céu. E essa refere-se à perspectiva divina da realidade. Então, duas realidades, duas perspectivas. Ou nós olhamos para a vida, olhamos para a realidade numa perspectiva debaixo do céu, ou olhamos sobre uma perspectiva acima no céu. E qual dessas realidades vive a igreja? Não precisamos responder, nós sabemos qual é. Nós sabemos, que a resposta é a perspectiva divina. É olhar, porque essa é a nossa realidade, a nossa nova realidade, a realidade em que vive a igreja. Mas mesmo assim, mesmo sabendo, nós precisamos refletir um pouco sobre essas realidades. A primeira realidade debaixo do céu, vou abrir de novo aqui, que minha Bíblia também está marcadinha, que o Eclesiastes fala, o pregador, Salomão, diante da sua experiência de vida, diante de tudo que ele viveu, e ele foi um homem muito vivido, e ele percebeu muitas coisas, E ele viu que debaixo do céu, essa realidade é uma realidade vazia e sem sentido. Mas se ela fosse só vazia e sem sentido o tempo todo, ele nem teria escrito esse livro. Mas depois ele descobre qual é o sentido da vida. E aí tudo vai fazer sentido. Essa realidade vazia, sem sentido, onde tudo se repete, tudo é repetido nesse vácuo de existência. E aí, o verso 9, o verso 10, ele diz: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do céu, ou debaixo do sol. Já viu? Tudo se repete. Não tem nada novo. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo. Os jovens podem pensar que eles estão na moda, mas a moda de hoje é a moda de algum ano aí que está se repetindo. As coisas todas se repetem, ou se repetem. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Nós ficamos aterrorizados com a realidade desse século. Tantas coisas, tanto pecado, tanta maldade, tantas coisas feias, que eu não vou nem repetir aqui, que não vale a pena. Mas essas coisas feias que acontecem nesse século, já aconteceram em outros séculos. Eu lembro de um estudo que eu estava fazendo sobre o primeiro século, a época em que Paulo pregava o Evangelho, queria saber. E eu fiquei surpreendida. Bom, não devia ter ficado surpreendido se eu tivesse lembrado desse texto aqui. Parecia que ele estava falando desse século 21. Tudo que a gente vê de coisa feia, que eu não quero falar aqui, aconteceu no primeiro século. Ou seja, os desafios que a igreja, que Paulo teve, que a igreja primitiva teve, que a igreja do primeiro século teve, nós também estamos tendo. Porque nada é novo debaixo do céu. Tudo se repete. Então, essa realidade sem sentido, onde a gente já sabe até o que vai acontecer, essa realidade que faz parte dessa perspectiva humana, de tudo que acontece debaixo desse teto, debaixo do céu. Antes de eu me converter, o céu sempre me intrigou muito. E eu era bem jovem, eu ficava intrigada com o céu, com a estabilidade do céu. O céu está ali. Eu ficava olhando para o céu, eu ficava pensando assim, está um maior tumulto aqui embaixo. E o céu continua estável ali. Isso me intrigava tanto. E eu não sabia se essa constatação era boa ou se era ruim. Eu não sabia explicar. Mas que me incomodava isso, Porque quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por alguma coisa,
Parece que aquele dia fica triste, o dia está triste, o dia está mal, mas o sol está brilhando, ou a chuva está caindo, o céu está ali funcionando, e as coisas estão andando, né? Então, quando a gente olha para a realidade só por esse parâmetro, o sofrimento é muito maior, a angústia é muito maior, porque sempre vai ter esse vazio existencial. Sempre vai haver esse vácuo que está tudo igual, né? Os mais antigos gostam de falar, lá, está igual o pai, está igual o avô, está tudo se repetindo. Eu não quero que aconteça o que aconteceu no passado com fulano, porque as coisas vão se repetir. E a outra característica dessa realidade debaixo do céu ou debaixo do sol, que é a perspectiva humana, é que ela é transitória. É tão transitória, é tão passageira, que chega a dar nervoso na gente. Tudo é passageiro, tudo passa. O dia mal passa, graças a Deus, mas o dia bom também. O dia bom também passa. As coisas também passam. Quando o texto fala de vaidade, né? Essa palavra vaidade, ela tem em si um significado justamente de transitoriedade. E literalmente seria sopro, vento, fumaça, névoa. Vaidade, literalmente seria névoa. E fumaça, e quando a névoa, irmãos, e a fumaça, ela não permite que a gente veja as coisas com clareza. É assim a realidade humana, a realidade é puramente humana, na perspectiva humana. E talvez seja por isso que as coisas se repetem sempre, por causa dessa transitoriedade, por causa dessa névoa, dessa fumaça que não deixa ninguém mudar nada. Tudo vai se repetir, tudo vai ser igual. E isso causa um cansaço, uma angústia. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Mas esses 2 primeiros capítulos eu fico arrastado. Só depois que ele passa logo isso para ele dizer que tudo vai ter sentido daqui a pouco. Daqui a pouco tudo vai ter sentido aqui no livro, né? Então, essa névoa que dificulta a visão, que dificulta a razão, que dificulta o discernimento. E aí parece que o acaso é que vai conduzindo as coisas, porque as pessoas não sabem de onde vem. E quem não sabe de onde vem, também não sabe para onde vai. É dura a realidade na perspectiva humana. Ela é sem sentido, ela é vazia. E ela é transitória, é passageira. O que nós lutamos tanto para ter, daqui a pouco perdeu a validade. Tudo tem validade nessa transitoriedade. Validade curta. As coisas passam rápido. E às vezes, é por isso que os adultos e os mais velhos pegam no pé dos jovens. Aproveite a juventude, a tua força, porque... Meu querido, por incrível que pareça, pessoal que tem cabelo branco, que eu tenho também, só que está pintado. Já fomos jovens, né, pastor Manassés? É muito rápido, essa transitoriedade. Muito complicado. Eu queria ler um texto com você em Tiago capítulo 4, que eu não sou boa igual o pastor Cleber, que sabe tudo de cor, né, irmãos? Tiago 4, 13, 14 diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois desvanece. É exatamente assim a vida. E olha que esse contexto é Tiago falando, olha,
se coloca logo na potente mão do Senhor, né? Coloca a sua vida nele, porque se não tiver nele, é assim que é a vida. Agora é, e daqui a pouco, não é mais nada. Não é mais nada. O que é o homem sem Deus? Nada. Mas a segunda realidade, estava doida para chegar essa parte, irmãos, da segunda realidade, que é a que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, é a realidade acima no céu. Jesus veio do céu para nos conduzir pela fé a uma nova realidade. A realidade do reino de Deus. A realidade maravilhosa e a ascensão de Jesus, que é o texto que nós lemos, porque a gente fala muito de Atos 1:8, já sei de cor, esse eu sei, pastor. E João 3,16 também, né? Mas esse texto que Jesus falou, que foram as últimas palavras de Jesus, antes dele subir aos céus, e exatamente essa ascensão de Jesus é que vai abrir essa nova realidade para nós. Quando ele sobe para o céu, é porque nós ganhamos uma nova realidade de vida. Porque Jesus venceu a morte. Por isso ele está subindo. Porque Jesus tirou os nossos pecados. Por isso que essa realidade está abrindo para nós. O céu está sendo aberto para nós no momento em que Jesus sobe para o céu. É isso que nós ganhamos por causa do sacrifício de Jesus. A nova realidade em Cristo, porque Jesus tirou os nossos pecados, porque Jesus ressuscitou, ele está ascendendo aos céus. Por quê? Por causa disso, ele está acima no céu, e porque ele está lá, e porque ele abriu essa nova realidade para nós, é que nós somos a igreja do Senhor. É essa a realidade, é por isso que essa é a nossa realidade. Não porque nós podemos mudar de uma realidade para outra, mas por causa de Jesus, a nossa realidade não é a realidade do que acontece embaixo do céu, repetindo ano após ano, século após século, num vazio existencial, em dores que não acabam mais. Não, a nossa realidade é acima no céu por causa de Jesus. Ele abriu essa realidade para nós. A ascensão de Jesus mostrou que nós temos agora essa segunda realidade. Essa realidade que está para nós. No entanto, nós estamos debaixo do céu. Nós não fomos assunto aos céus. Obrigado, pastor. Seremos. E quando os discípulos ficam olhando Jesus subir, e a nuvem tampou. E eu gosto dessa passagem que os anjos falaram assim, ops, peraí, deixa eu ficar olhando aqui. Ele subiu para o céu. Não ficou um vazio igual quando eles viram ele morto na cruz, que até os discípulos de Emaús, sei lá quem são esses caras, né, pastor? Falaram, você não está sabendo o que aconteceu, não? Jesus atrás dele. Tudo perdido. Poxa, a promessa, a gente tinha tanta esperança nele. E ele morreu, tu não sabia? Acho que Jesus nem falou nada, só balançou a cabeça. Porque quando ele faz, a voz dele é inconfundível. Mas quando na ascensão não tinha essa dúvida. E eles ficaram olhando para o céu. Né? E quando eles estão olhando para o céu, Jesus indo para o céu, quer dizer, acima no céu, ele foi recebido acima no céu. E os anjos falaram assim, gente, não fica olhando aí, não, porque assim como ele subiu, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas agora, a realidade é outra. Mesmo nós que estamos aqui ainda, debaixo do céu, nós não vivemos a realidade dos que estão simplesmente debaixo do céu. Nós vivemos a realidade de quem está acima no céu. Porque essa realidade é que enche a nossa vida de sentido.
porque Ele vive, porque Ele está no céu, porque Ele intercede por nós, porque Ele está sentado no trono à destra de Deus Pai, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra, porque Ele é o Senhor da igreja, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por causa disso, Ele enche a nossa vida de sentido. Esse é o sentido da nossa vida, é Cristo. Ele enche a minha vida de sentido. Não importa o que acontece na minha descendência, na minha família, no meu avô, na minha avó, no meu bisavô, nas minhas tias, na minha mãe. Deus mudou a história porque Ele deu sentido à minha vida. E a partir da minha vida, nada mais será repetido. Porque Deus, o Senhor Jesus, mudou, encheu a nossa vida de sentido. Se debaixo do céu a vida é um vácuo, é um vazio, é vaidade, é vapor, é fumaça, a igreja não vive essa realidade. Nós temos a nossa vida cheia de sentido, porque Ele nos deu uma missão, porque Ele soprou sobre nós o seu Espírito, porque Ele nos enche de alegria, porque Ele nos enche com a sua presença, com o seu amor. Nós somos amados, como cantamos aqui. O mundo que está debaixo do céu fica mendigando amor aonde não vai encontrar. E nós somos amados do Senhor. Foi por amor que Ele subiu no Calvário. Foi por amor que Ele encarnou, que já é uma humilhação tremenda. Foi por amor a nós. Só amor, mais nada. Porque nós não temos absolutamente nada para dar em troca por esse amor. O amor de Deus não é um amor utilitarista, né? Vou fazer isso por eles porque eles vão. O que a gente pode dar para o Senhor? O que a gente pode dar em troca para o Senhor? Eu falo, Senhor, por mais que eu me esforce em adorá-lo, minha adoração, o Senhor merece muito mais. O Senhor é digno de adorações tremendas, como a visão de Isaías que o pastor leu aqui. O Senhor é adorado o tempo todo. E essa visão de Isaías, quando Isaías vê o Senhor sendo adorado pelos anjos, a adoração não começou quando Isaías chegou. Quando Isaías teve a visão, Deus já estava sendo adorado. Deus é adorado o tempo todo pelos anjos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é adorado no céu. Ele é adorado por toda a natureza. Ele é adorado pela sua igreja. Mas nós é que necessitamos dele. E a nossa vida faz sentido porque nós o adoramos também. Faz sentido porque Ele nos deu uma missão. Testemunhar sobre Jesus. Testemunhar sobre aquilo que Ele fez por nós. Transformou a nossa realidade. E nós testemunhamos sobre Jesus, sobre o que Ele fez. Como está no verso 8. Aqui, lá longe. Essa missão que o Senhor nos deu. E essa missão transforma a nossa vida. Faz com que a nossa vida tenha sentido, irmãos. Tudo faz sentido por causa disso. A nossa profissão faz sentido. Aonde a gente mora faz sentido. Aonde a gente vai faz sentido. As pessoas que passam pela nossa vida fazem sentido. Porque nós estamos testemunhando sobre Jesus. Porque as coisas vão fazendo sentido. A igreja faz inclusive o mundo ter sentido. Quando a gente vai na rua, quando nós estamos vivendo na nossa vida cotidiana, nós estamos misturados com essa realidade bíblica. Porque a narrativa bíblica não é uma história antiga, não. É também a nossa história. Quando a nossa história se confunde com a história bíblica, é porque a nossa vida está fazendo sentido. E a nossa vida faz sentido quando faz sentido para outros. Quando o que nós temos para falar muda a realidade do outro. Quando o que nós temos para dizer transforma a realidade do outro, do mundo, da geração que nós estamos vivendo. Porque em todas as gerações em que a igreja que faz sentido transformou milhares e milhares
de vidas ao longo da existência da igreja, mudando o sentido do outro. Faz sentido, irmãos, faz muito mais sentido servir do que ser servido. Salomão foi servido de tudo que ele podia ter, que o mundo poderia proporcionar. E mesmo assim, a vida não tinha sentido. Então vale a pena e é bom, faz sentido quando nós servimos com a pregação do Evangelho, servimos com o nosso esforço de estudar, nosso esforço de ensaiar, nosso esforço de orar, nosso esforço de chorar, nosso esforço de arrepender, nosso esforço de querer ser mais para o Senhor. Vale a pena e faz sentido. Esse é o sentido da vida. E essa realidade acima no céu é eterna, não é transitória. Porque quando tudo passa tão rápido, desvalorizamos o tempo. Desvalorizamos tudo, porque é descartável. Vai passar tão rápido, vai acabar tão rápido. Mas a realidade com Cristo não. A realidade com Cristo, ela é eterna. Essa realidade é eterna, é sobre vida eterna, é sobre eternidade com Deus, é sobre estar na eternidade com Deus, é sobre estar com Ele para sempre. Não dá nem para falar para sempre na eternidade, mas um dia nós estaremos com Ele. O que fazemos aqui, irmãos, tem reflexos eternos. A missão da igreja tem reflexos eternos, porque é sobre a eternidade, é sobre vida eterna, não é sobre uma transitoriedade de vida, não é sobre uma fumaça que vai ser dissipada pelo vento, não é sobre uma névoa que daqui a pouco vai acabar, não é sobre viver 80, 70, 120, sei lá, 30, 40 anos, não é sobre os anos que vão acabando, é sobre uma vida eterna com Deus. É sobre estarmos com Ele para sempre, para toda a eternidade. Aonde não vai ter mais relógio, não vai mais ter tempo, não vai ter envelhecimento, não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lamento, não vai ter morte. Não vai ter mais nada disso, porque não vai nada mais acabar. Quando estivermos com o Senhor, por isso essa realidade é maravilhosa, e ela está acima da realidade humana, e nós precisamos viver essa realidade com fervor, com ardor, com desejo. Então, irmãos, diante disso, nós precisamos viver essa realidade sem desperdiçar o nosso tempo. Sem desperdiçar o fato de Jesus estar acima no céu. Não trocar a nossa realidade com Deus pela realidade do Eclesiastes. Para quê? Para ter coisas que depois não vai ter mais? Não é para não ter, mas essa não é a nossa realidade. Essa não deve ser a nossa realidade. Nós não podemos, nós que somos do reino, desperdiçar a vida com Cristo em vaidades, que vão trazer vazio se nós já estamos cheios do Senhor. É como Paulo falando aos Gálatas que queriam viver debaixo da lei. E Paulo, vocês estão birutas. Porque Jesus, ele já pagou a conta. E vocês estão querendo pegar a fatura de novo. Jesus já foi condenado no nosso lugar e vocês querem sentar no banco de réus de novo. Nós já temos uma realidade acima no céu. E vamos viver na mediocridade de uma realidade embaixo do céu, temporal, vazia. Se nós já fazemos parte disso, se Jesus já conquistou essa realidade para nós, não pode, isso não pode ser desperdiçar a nossa vida.
Não vamos desperdiçar a nossa vida naquilo que é passageiro. Não vamos desperdiçar, talvez até o nosso joelho ajoelhado ali no Senhor, em coisas tão passageiras. Irmãos, eu falo isso de experiência mesmo. Porque uma vez o Senhor falou para mim, você devia prestar mais atenção no que você fala, na oração. Você devia ouvir as suas orações. Deus falou para mim. Como é que eu fico nessa situação? Fiquei 2 dias sem orar, porque fiquei com medo, né? Mas eu fiquei pensando nesses 2 dias, que eu falei, não vou nem orar. O que eu estou falando na oração que Jesus me chamou a atenção? Assim. Eu não vou contar para vocês, é claro. Sabe, irmãos, nós não vivemos uma vida, essa realidade em Cristo não é uma vida de subjetividade. Não pode ser uma vida só em busca dos meus interesses. Essa era a minha oração. Os meus interesses. Jesus, na sua oração sacerdotal, quando ele ora pelos crentes, ora por nós, e ele fala assim, para que todos sejam um em mim, assim como eu sou um no Pai. Não cabe individualismo na realidade que está acima no céu. O que cabe na realidade acima no céu é o coletivo, é a unidade da igreja, é a comunhão, é o olhar para a mesma missão, é se preocupar com o que Deus se preocupa, é querer o que Deus quer, é sonhar com o que Deus sonha. E Deus, irmão, você quer saber no que Deus pensa o tempo todo? Deus pensa o tempo todo em salvar os perdidos. Porque nós estávamos no pensamento dele o tempo todo. Estou preocupado com a Adriana, estou preocupado com a Adriana. E a Adriana se salvou. E agora eu tenho que estar preocupado junto com o Senhor, pelas pessoas que ainda não se salvaram, pelas pessoas que ainda estão nas trevas no mundo. É isso que faz sentido. A nossa vida não acaba, a gente entra e começa a viver junto com o Senhor, misturado com o Senhor. Nossa vida tem que ser construída sob a direção de Deus, para que tudo faça sentido e a gente viva nessa realidade do Senhor. Os frutos da nossa vida precisam ser maiores do que o ter aqui. Precisamos ajuntar tesouros nos céus. Precisamos viver na perspectiva sempre do reino de Deus, né? Como, acho que é Filipenses, que para a gente trabalhar junto, pensando junto, trabalhar com o mesmo pensamento, pensando igual, isso é a unidade da igreja, quando a gente pensa igual. Está entendendo por que alguns irmãos vão quarta-feira para lá? Porque a gente está pensando igual. Não dá para a igreja toda ir quarta-feira lá, é claro que não. Mas enquanto tem gente na quarta lá na Praça Seca, tem gente fazendo culto no lar, tem gente fazendo não sei o quê, porque a gente está pensando igual. É a unidade da igreja. Nós estamos aqui, um exército, para ir lá e resgatar as almas para o reino de Deus. Essa é a realidade do Senhor. Essa é a realidade de Cristo em nós. Nós estamos debaixo do céu, mas pertencemos àquele que está acima no céu. Então vamos viver assim. Por isso que a gente é diferente, por isso que a gente é lindo, por isso que a gente é alegre, por isso que a nossa dor dói, mas a gente chora nos pés do Senhor. Por isso que tudo que o outro sente, a gente sente também, mas só que nós estamos numa outra realidade e não na realidade temporal. Nós pertencemos ao reino de Deus, pertencemos à igreja, nós somos a igreja do Senhor. E que Deus continue nos enchendo com a sua presença, que o Espírito Santo continue nos enchendo de poder, transformando o nosso coração, a nossa visão, a nossa mente, para viver e gozar dessa realidade maravilhosa, para que a gente vença, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E talvez você que está aqui e veio nos visitar essa noite. E nós temos um convite para você mudar a sua realidade. Você não vai para o céu agora. Nós também não fomos para o céu ainda. Mas estar debaixo do céu
mas viver a realidade de Deus. Se existe alguém aqui que está entre nós e que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, mudar a realidade da sua vida, mudar a sua vida sem sentido para uma vida eterna, para uma vida com sentido em Cristo Jesus. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, você vem aqui corajosamente e o pastor vai orar por você, porque Jesus já pagou o preço pela sua salvação. Já está pago, a conta está paga. É só você trazer aqui o boleto, Jesus vai rasgar e ele vai lá, está tudo pago, né? Tem alguém para Jesus? Amém. E quanto a nós, irmãos, a igreja do Senhor, não desperdice suas energias com coisas que são só debaixo do céu, mas que nós possamos usar as coisas que estão debaixo do céu em prol das coisas que estão acima no céu. Tudo que tem aqui, os bens, as coisas, são para a gente usar para as coisas que são eternas. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.